paz. Vamos hoje dar continuidade à leitura comentada no livro de Atos, capítulo 2, lendo dos versículos 22 ao 28. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Ao que Deus ressuscitou, soltas ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Estamos dando continuidade à pregação de Pedro depois da descida do Espírito Santo. Então, este homem cheio do Espírito Santo faz uma das mais profundas, melhores pregações que possa existir. Ela é tão profunda que foi preciso nós dividirmos em algumas partes. E essa é a segunda parte. E Pedro se dirige aos que estavam ouvindo, aos ouvintes ali. A multidão que tinha se ajuntado por causa do grande barulho com a descida do Espírito Santo. E Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, aponta para Jesus e chama Jesus Nazareno. Por que usa Nazareno? Porque foi assim um dos títulos que deram a Jesus naquela época, sabendo que ele vinha de Nazaré. Só que ele não tinha nascido em Nazaré, ele nasceu em Belém, como disse e previu as Escrituras. Mas ele recebeu esse título. Em Nazaré ele passou uma parte da sua vida, da sua infância. E aqui ele diz assim: varão aprovado por Deus. E aprovado como? Pelo que ele fazia, pelo que ele dizia, mas principalmente por aquilo que se tornava visível, que é as maravilhas, os prodígios, os sinais. E Pedro lembra que vocês bem sabem disso. Então, lembre-se que ele é conhecido de vocês. Eu não estou falando de uma pessoa desconhecida, estou falando de uma pessoa do conhecimento de vocês. E ele foi aprovado por Deus. Por que aprovado? Os sinais mostravam a aprovação de Deus, eram testemunhas da aprovação de Deus. Então vocês têm conhecimento. E mesmo tendo conhecimento, disse Pedro, o tomaste e crucificaste. Então, e ainda mataste ele não com as próprias mãos, mas pelas mãos dos injustos. E a quem Pedro está se referindo quando diz injustos? Aos romanos, que era o império que dominava na época. Mas o versículo seguinte, que é o versículo 24, diz assim: Deus o ressuscitou dentre os mortos, soltos as ânsias da morte. Significa, a morte não podia detê-lo. E inclusive ele diz aqui, não era possível, portanto era impossível que a morte o detivesse. E nós podemos lembrar que das profecias a respeito disso, Deus já tinha dito, e próprio Senhor já tinha falado sobre isso. Quando lá na ressurreição de Lázaro, no Evangelho de João, capítulo 11, Jesus diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá.
E ele fala isso para Marta. Ele se identifica como a vida, a ressurreição. Nós podemos voltar um pouco aqui para o livro de Oséias, onde Deus previa pelo Espírito Santo sobre a vitória de Jesus sobre a morte. Quando disse assim, Oséias capítulo 13, versículo 14, eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido dos meus olhos. O que o Senhor está dizendo aqui? A morte não há de deter. Não há de deter. E nós vamos ver outros versículos. Eu quero trazer mais a repetição desse versículo de Oséias, no capítulo 15 de primeira carta aos Coríntios, exatamente o capítulo que vai detalhar sobre a ressurreição. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lembra dos versículos, lembra da promessa de ressurreição que foi dada ao profeta Oséias. E aqui no capítulo 15, o final do versículo 54 já diz assim: tragada foi a morte na vitória. Jesus venceu a morte. E aí ele repete: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Jesus venceu. Ele ressuscitou. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo, como nós bem sabemos, aponta para a ressurreição de todo aquele que crê. Como Jesus disse, ninguém há de deter, todos ressuscitarão. Porque Deus é aquele que tem poder para ressuscitar todos, para estar diante dele. A ressurreição é uma verdade, é uma realidade, e ela começa na ressurreição de Cristo, apontando para o que Deus vai fazer. Então, o versículo, voltando lá para Atos, capítulo 2, nós queremos trazer um pouco mais. Quando Pedro falou, a morte, era impossível que a morte detivesse o Senhor Jesus. E ele lembra as palavras de Davi, como profeta do Senhor. E a partir daqui deste versículo 25, Pedro vai trazendo o que está escrito sobre a ressurreição de Cristo e que foi profetizado pelos lábios de Davi. E ele diz assim, porque dele disse Davi, e aqui começa então o Salmo 16, a partir do versículo 8, que está transcrito aqui, que é mencionado por Pedro, transcrito no livro de Atos, mas pregado por Pedro naquela ocasião. E nós vamos ler o texto lá no Salmo 16, que diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Lá está escrito, não me comoverei, não me abalarei. Ele está à minha mão direita. Ele é quem me sustenta. Ele é quem está me protegendo. Versículo 9. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Significa que eu tenho a segurança, a certeza de ressurreição também, porque ele ressuscitou. Versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isso significa que Deus já tinha profetizado a respeito da ressurreição de Cristo, que o corpo dele não apodreceria no sepulcro, porque o corpo não veria a corrupção e a alma não iria ao inferno. E nós bem sabemos que quando Jesus morre ali na cruz
E entre a morte e a ressurreição, há muitas coisas acontecendo no reino do Espírito. E ele vai até o inferno e toma as chaves das garras de Satanás, chaves do inferno e da morte. Ele é vencedor. Sobre todas as coisas, ele é vencedor. Nós já comentamos sobre isto quando nós falamos da ressurreição, lá na leitura comentada do Evangelho de João. Por isso, já estava dito, já estava previsto, através de Davi, que Jesus iria ressuscitar. E como ele, todos nós, porque este versículo, que aqui no livro de Atos, capítulo 2, é o versículo 27, não deixarás a minha alma no Hades, Hades é o inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E aí o versículo 28 completa, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, quer dizer, tu me vivificarás, e com a tua face me encherás de júbilo. Eu vou me alegrar muitíssimo na tua presença, porque nem a morte poderá me deter. E Jesus diz que aquele que está nele já venceu a morte, já passou da morte para a vida. Está escrito, nós vimos isso também no Evangelho de João. Aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida, porque ele é a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, nem a morte poderia detê-lo. E esta palavra é dita para os israelitas que estavam ali, para a multidão, que era a multidão de várias nações que estavam ali. E Pedro está trazendo exatamente a palavra de Deus, está lembrando das profecias, e está como testemunha ocular, testificando que esta palavra se cumpriu em Cristo Jesus. Por isso, a palavra é ministrada com poder, com ousadia e com o embasamento, ou com alicerçada. Embasamento significa isso, alicerce, alicerçada na própria palavra. E como ele está se dirigindo aos israelitas que conheciam bem a lei, conheciam bem a palavra, está trazendo à memória deles o que pode dar esperança.